Leitura Bíblica Anual 2022, dia 130, 2 de junho, quinta-feira. Números, capítulo 28. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel e diga-lhes: tenham cuidado da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável, para me trazer essas ofertas no tempo determinado. Diga aos filhos de Israel: esta é a oferta queimada que vocês devem oferecer ao Senhor, dia após dia: 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, em holocausto contínuo. Um cordeiro será oferecido de manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde, junto com 2 litros da melhor farinha, em oferta de cereais, amassada com 1 litro de azeite batido. É holocausto contínuo que foi instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A libação que acompanha o holocausto será 1 litro para cada cordeiro, e esta libação de bebida forte ao Senhor será oferecida no santuário. O outro cordeiro você oferecerá no crepúsculo da tarde. Como a oferta de cereais da manhã e como a libação que a acompanha, você o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, ofereçam 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, e a libação que a acompanha. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a libação que o acompanha. No princípio de cada mês, ofereçam em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 6 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 novilho. 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha, amassada com azeite, em oferta de cereais, para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litro para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo, com a libação que o acompanha. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães sem fermento. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, mas apresentem uma oferta queimada em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito. A oferta de cereais que acompanha o holocausto será a melhor farinha amassada com azeite. Ofereçam 6 quilos da melhor farinha para 1 novilho e 4 quilos para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros, ofereçam 2 quilos e 1 bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês. Ofereçam estas coisas, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim, ofereçam cada manhã, durante 7 dias, o alimento da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, ofereçam isto, juntamente com a libação que acompanha. No 7º dia, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Vocês terão também santa convocação no dia das primícias, quando trouxerem oferta nova de cereais ao Senhor durante a festa das semanas. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Então, ofereçam ao Senhor por holocausto, em aroma agradável, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para 1 novilho, 4 litros para 1 carneiro, 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode, para fazer expiação por vocês. Tragam todas estas ofertas, além do holocausto contínuo, da correspondente oferta de cereais e das libações que a acompanham. Todos os animais devem ser sem defeito. Números, capítulo 29. No primeiro dia do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Nesse dia, as trombetas tocarão. Então, por holocausto, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 1 novilho, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode, para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vocês, além do holocausto do mês e a correspondente oferta de cereais, do holocausto contínuo e a correspondente oferta de cereais, com as libações que acompanham, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 deste 7º mês, vocês terão santa convocação. Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho.
Mas, por holocausto, em aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos 7 cordeiros. Ofereçam também um bode para a oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo, e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Aos 15 dias do 7º mês, vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho, mas durante 7 dias celebrem uma festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada, de aroma agradável ao Senhor, ofereçam 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, todos sem defeito. A correspondente oferta de cereais da melhor farinha, amassada com azeite, será de 6 litros para cada um dos 13 novilhos, 4 litros para cada um dos 2 carneiros e 2 litros para cada um dos 14 cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que a acompanha. No 2º dia, ofereçam 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 3º dia, ofereçam 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 4º dia, ofereçam 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 5º dia, ofereçam 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 6º dia, ofereçam 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 7º dia, ofereçam 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. No 8º dia, vocês terão uma reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. E, por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, ofereçam um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito, com a oferta de cereais e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a correspondente oferta de cereais e a libação que acompanha. Estas coisas vocês oferecerão ao Senhor nas suas festas fixas, além dos seus votos e das suas ofertas voluntárias, para os seus holocaustos, as suas ofertas de cereais, as suas libações e as suas ofertas pacíficas. E Moisés falou aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Números, capítulo 30. Moisés falou aos chefes das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo tudo o que prometeu. Quando, porém, uma mulher fizer um voto ao Senhor ou se obrigar a alguma abstinência, estando na casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência a que ela se obrigou, não lhe disser nada, todos os seus votos serão válidos. Terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Mas, se o pai, no dia em que souber disso, o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência a que se obrigou. O Senhor perdoará isso a ela, porque o pai se opôs.
Porém, se ela casar ainda sob seus votos ou dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, e seu marido, ouvindo, não disser nada no dia em que souber disso, serão válidos os votos dela, e ela terá de observar a abstinência a que se obrigou. Mas, se seu marido o desaprovar no dia em que souber disso e anular o voto que estava sobre ela, bem como o dito irrefletido dos seus lábios, com que a si mesma obrigou, o Senhor perdoará isso a ela. Quanto ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência e seu marido o soube, mas não lhe disse nada e não desaprovou o que ela fez, todos os votos dela serão válidos e ela terá de observar toda a abstinência a que se obrigou. Porém, se o marido anulou os votos no dia em que ficou sabendo, tudo o que saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência a que se obrigou, não será válido. O marido dela anulou os votos, e o Senhor perdoará isso a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se o marido, dia após dia, não disser nada, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porque não disse nada no dia em que ficou sabendo. Porém, se ele anular os votos algum tempo depois de os ter ouvido, levará sobre si a iniquidade dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito do marido e sua mulher, e a respeito do pai e sua filha moça, se ela estiver na casa de seu pai.